Aí eu, no meu momento natureza, descendo, andando, olhando, quando eu vejo aquela frase que tem total sentido e que vai dar origem à nossa provocação de hoje. Viver dói. Será que viver dói mesmo? Vamos descobrir isso agora? Vamos refletir junto? Vamos lá. Vamos falar sobre isso. Viver dói. Para você ter uma ideia, viver dói tanto que quando a gente nasce, a gente chora. E a gente chora porque o ventre da nossa mãe é mais gostoso, é mais quentinho, é tudo encostadinho e de repente nos tiram para fora e a gente é obrigado a respirar esse ar que lá dentro era melhor. A gente é obrigado a comer e aí como o nosso intestino começa a funcionar, a gente começa a ter as famosas cólicas, né? Quem nunca presenciou um bebê que tem cólicas porque começou a usar o seu aparelho digestivo, né? Então a gente começa a desde pequeno saber que viver dói. E aí à medida com que vai crescendo, você vai se machucando, você descobre que seus pais não são heróis, que o mundo não tá nem aí pra você, que as coisas são desse jeito mesmo, que se as pessoas puderem, elas vão te ferrar. E aí você começa a crescer e você entende que o mundo é capitalista, mas que se ele fosse outro regime seria pior ainda. E como o mundo é capitalista, tudo é dinheiro. E que as coisas só funcionam se você pagar, e se você não pagar, você não tem direito nem a viver, né? Então você olha a Bíblia e na Bíblia diz, um dos homens mais importantes diz, se você não trabalha, então que você nem coma, né? Então você se relaciona com pessoas e você descobre que muitas delas estão interessadas nelas mesmas e outras não estão interessadas em você, e outras, além de não estar interessadas, elas querem o teu mal, e aí você descobre que viver dói, e aí você descobre que viver vai doer. E aí você descobre que o ideal é viver mesmo que doa, porque a gente insiste em não viver, a gente insiste em sobreviver. E qual é a diferença entre viver e sobreviver? A gente vive quando, apesar dos problemas, a gente decide continuar. A gente vive quando, apesar dos embates da vida, a gente decide continuar lutando, a gente decide que amanhã será um dia melhor. A gente vive quando a gente não se conforma com a situação atual que a gente está. A gente vive quando a gente decide de fato viver. A gente vive quando nós decidimos ser intencional naquilo que a gente faz. A gente vive mesmo que dói. Viver dói. A gente decide viver. A gente decide continuar, porque viver dói. E saber que viver dói, então a gente vai tentar fazer a vida da melhor forma que a gente possa. Porque o quanto antes a gente ter consciência de que viver dói, nós vamos procurar formas de então viver, como agora eu estou fazendo. Eu decidi sair e andar contemplando a natureza. Eu decidi que em meio às minhas contemplações e em meio às minhas reflexões, eu quero transbordar isso para você, para que você também reflita sobre a sua vida. Porque se você não tiver, nem que seja uma consciência pequena, de que viver dói, você vai viver a sua vida sobrevivendo, ao invés de viver. Mesmo em horário de trabalho, eu tenho uma hora de almoço. Então, na hora do meu almoço, mando eu. Na hora do meu almoço, eu venho pensar sobre a minha vida. Na hora do meu almoço, eu venho refletir sobre a minha vida vivida e não sobrevivida. Sabe? Decida viver e não sobreviver. Decida que você é a pessoa mais importante desse mundo. Existem três partes nesse mundo. Existe eu, você e os outros, mais chamados de eles. Eu
você e os outros. Você desse lado, você é o eu, você e os outros. E a pessoa mais importante do mundo sou eu. Se eu não estiver bem, nada ao meu redor vai estar bem. Nada nasce ao meu redor se não nascer primeiro aqui. E o quanto antes eu entender que viver dói, eu posso procurar escapar dessa matriz de pessoas tristes, amarguradas, porque eu decidi viver. Porque você decidiu viver. E como viver? De forma intencional. De forma de que às vezes vai precisar de indignação. Às vezes vai precisar de a gente bater o pé e falar: chega! Eu vou mudar. Essa é a minha proposta com esse vídeo. Muda de vida! Para de sobreviver e passe a viver. Passe a pensar em você. Claro, você tem um monte de obrigação. Você é obrigado a trabalhar, você é obrigado a fazer um monte de coisa. Você tem que, né? O mundo acostuma dizer que tem que. Você tem que fazer um monte de coisa. Como, por exemplo, agora eu tive que atender uma ligação importante, sabe? Então na vida a gente tem que um monte de coisa. Nós temos que trabalhar, temos que amar, temos que nos relacionar, temos que tanta coisa. Então já que a gente tem que fazer tanta coisa, a gente também tem que aprender a se amar. A gente tem que aprender a viver. Como diz a música, é preciso saber viver. Porque um dia não haverá lápide que consiga ter espaço para escrever as suas lamentações. Aqui jaz fulano que lamenta por não ter trabalhado, por não ter ficado com a família, que lamenta por não ter vivido, que lamenta por isso. Muito pelo contrário, ele trabalhou demais, ele fez muito pelos outros, mas ele quase não fez por ele. Ele não considerou a coisa que eu costumo dizer, a frase nem é minha, é de uma pessoa que chama Neil Barreto, lá do Rio de Janeiro. Ele diz: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Existem muitas coisas no mundo, mas você é a coisa principal, certo? Eu espero que você tenha entendido que viver dói, mas cabe a você viver da melhor forma possível, para que você possa viver mesmo doendo, mas não sobreviver. Considere isso e mude de vida. A mudança não acontece de hoje para amanhã. Ela acontece ao longo de toda uma vida. Então, como eu costumo dizer, vai viver. Até o próximo.